Vamos receber o pastor Denardi. Está numa maratona de glória aí, né? Por tantos lugares, Deus tem o usado de forma extraordinária. Eu tenho certeza que nesta manhã não será diferente, para alimentar o nosso coração com uma palavra de fé. Seja bem-vindo, meu pastor, em nome de Jesus. Está elegante, hein, pastor? Amém. Abençoado. Quantos estão felizes? É muito precioso estar onde Ele está. É muito precioso. No reino de Deus não existe perdas. Não existe perdas. Deus o Pai, Ele sempre quer nos surpreender em todas as áreas que envolvem a nossa vida. Permita que Ele te surpreenda. Nós cantamos agora uma canção, criar um ambiente onde sua glória se manifestará. Isso é fundamental. E o Espírito de Deus nesta manhã, eu creio, por isso eu profetizo, vai trazer no teu coração uma atitude para que valores possam ser recuperados. Princípios na palavra para que possamos reter valores, recuperar valores. Porque no reino de Deus, como eu disse, não existe perdas. Em nossas conferências eu sempre digo, não vai faltar, não vai empatar, sempre vai sobrar. Sempre vai sobrar. Princípios contidos na palavra, que você precisa crer e acreditar. Deus o Pai, Ele fará infinitamente mais, como diz a palavra, infinitamente mais, daquilo que necessitamos, daquilo que desejamos, daquilo que até nós estamos orando. Paulo escrevendo uma carta à igreja em Éfeso, ele diz, por esta causa, eu me coloco diante de ti de joelhos, Pai. E ele termina dizendo aquele capítulo, que Deus fará infinitamente mais, daquilo que nós desejamos. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Lucas. Eu até pedi que alguém trouxesse uma moeda, está na minha mão aqui uma moeda. E é uma pergunta do Espírito Santo, você que também nos assiste pela rede social. Foi na sua casa? Foi na sua família? Foi no seu casamento? Foi na sua vida que se perdeu uma moeda? Porque Deus o Pai quer te dar graça para que você possa recuperar essa moeda perdida. Tremendo. Glorioso. Eu amo isto. Eu creio nisto. Eu vivo isto. Abra a tua Bíblia. Nós vamos ser bem rápido, porque nós queremos fazer um corredor de milagres com aqueles que estiveram ontem conosco. Quantos estavam conosco ontem? Que maravilha! A maioria. Vocês são guerreiros. Guerreiros, guerreiros, guerreiros. Diga, eu sou guerreiro. Diga, você é um guerreiro. Quando Jesus disse, ore para que a minha volta não se dê no inverno. Eu oro todos os dias muito cedo. E agora no inverno, rapaz, para sair da cama bem cedo como eu faço. Por isso eu coloco a minha sala de oração, meu local de relacionamento com Ele, longe do quarto. Porque se ficar no quarto eu durmo. É o local onde eu tenho o prazer de estar toda manhã. Toda manhã. Maravilhoso. Estar com Ele. Liberar as primícias do dia em adoração. Que privilégio. Ver o sol nascer. Que privilégio. Lucas capítulo 15. Na verdade, Lucas capítulo 15
Eu amo Lucas capítulo 15, porque Jesus fala de valores. Primeiramente ele fala sobre a ovelha perdida, onde Deus o Pai vai surpreender aquela ovelha perdida para resgatá-la. Eu amo isso. Eu amo a unção de resgate. Amo. Deus o Pai, Ele fará de tudo para resgatar seus filhos. Filhos que têm a marca da promessa, que foram chamados para herdar com Ele na eternidade o seu reino. Surpreenda-me, Senhor. Surpreenda os teus filhos, Pai. Ele fala também no final do capítulo 15 sobre o filho pródigo. 2 filhos, na verdade, que expressa os gentios, que somos nós. O filho mais novo, que é folgado, e o filho mais velho, Israel. Ambos estão dentro da casa do pai e não conhecem o pai. E há uma manifestação violenta de valores ali, porque Deus quer que seus filhos aprendam como é o seu coração. E se você quer conhecer o coração do Pai, aprenda nos 4 evangelhos o estilo de vida de Jesus. Tremendo. Porque Jesus veio ensinar a essência de ser rei, de ter autoridade de rei, exercer o ministério sacerdotal, de profeta e de rei. Mas Ele nos ensinou como ser filho, como conhecer o coração do Pai. Precioso. Mas no capítulo 15, versículo 8, ele fala de uma parábola que eu amo. Ou qual a mulher que tendo 10 moedas, diga essa palavra, 10 moedas, se perder uma das moedas, não acende a candeia e varre a casa, e busca essa moeda com diligência, com persistência, até achar. E achando-a, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: ei, amigos, se alegrem comigo. Por quê? Porque eu achei a moeda que eu tinha perdido. Foi na sua casa? Foi na sua família? Foi no seu relacionamento familiar? No teu casamento? Que se perdeu algo de valor? Porque eu disse e vou falar novamente, porque no reino de Deus não existe perdas. Não existe perdas. Jesus aqui expressa 3 parábolas, 3 fatos verídicos para testificar o quanto nós precisamos valorizar aquilo que Ele revela que é valoroso. O que tem valor na tua vida? O que verdadeiramente você valoriza? Porque muitas pessoas menosprezam valores que a Bíblia diz para que possamos valorizá-los. E quando se perde, a tristeza. Porque muitos corações estão tristes? Porque perderam valores. O princípio da alegria é se regozijar com os valores que Deus libera em sua palavra. Fantástico, glorioso. E nessa parábola tem 4 pontos, 4 princípios que eu quero comentar bem rápido. Primeiro, costure a carteira. Ei, costure a carteira. Foi na sua casa, foi na sua vida, na sua família que se perdeu algo de valor? Essa mulher, nessa parábola que Jesus conta, ela tinha 10 moedas, 10. Ela perdeu uma. Ela continuava com as 9, mas ela se posicionou, porque ela viu que valores estavam sendo saqueados. E ela se posicionou para costurar a carteira. Onde está o erro? Sabe quando o profeta Eliseu estava em uma das suas confrarias, e eles queriam ampliar a confraria, isso diz em 2 Reis capítulo 4, diz a palavra que um dos seus alunos
tinha um machado emprestado. E ele foi cortar as árvores para ampliar a confraria, o local onde eles se reuniam, e o machado caiu na água. Ele ficou desesperado, porque era emprestado. E o profeta disse: aonde o machado caiu? E foi exatamente aonde o machado caiu que houve a restituição. Isto é glorioso. Ontem tivemos uma manhã e uma tarde, uma noite maravilhosa. E nós falamos que a obra de Deus é realizada com um princípio de morte, para que ele possa viver. E nós falamos de homens que têm altares, como Abraão tinha altar, era um homem de altar. Mas o seu coração, mesmo levantando um altar, estava dividido. Não havia entrega. Os valores que o altar, entenda, exige, não eram valorizados por Abraão. Por isso a consequência foi amargosa, principalmente no Egito. Até que ele volta no mesmo ponto, onde levantou o primeiro altar, e se arrepende. E toma uma atitude. E ali ele tem uma experiência pelo qual a sua vida, seu destino, seu propósito entrará num alinhamento profético. Costure a carteira. Não permita que o inferno venha saquear valores pelo qual Deus colocou em suas mãos. Não deixe que esses valores saiam da tua mão. Tome uma atitude. Se algo está acontecendo pelo qual você tem esse discernimento já, ei, alguma coisa está acontecendo no meu casamento, nas minhas finanças, na minha saúde, seja o que for, no favor pelo qual Deus libera em sua palavra, ei, paixão, foco, algo está acontecendo que não tenho mais prazer na leitura da palavra. Valores. Costure a carteira. Tome uma atitude. Não permita que o inferno venha saquear, porque se houver isto, haverá tristeza. Porque somente retendo e recuperando valores pelo qual a palavra revela quais são esses valores, haverá alegria. Por isso toda manhã há alegria em meu coração de estar aonde Ele quer que eu esteja, em sua presença, porque para mim isso é muito precioso, muito precioso. Faça chuva, faça sol, seja qual for ou onde eu esteja, toda manhã, isto é muito precioso para mim. Segundo princípio nessa palavra, diz o texto, que a mulher acende a candeia. Trazer a revelação da palavra em áreas em nossas vidas que precisam ser confrontadas. É a palavra, entenda, meditada toda manhã. A revelação da palavra que revela valores em nossas vidas que precisam ser, entenda, alinhadas com aquilo que Deus definiu. Não é da sua maneira, não é da minha maneira. Na palavra revela princípios para o casamento, para as finanças, para a saúde, para os negócios, para o ministério, como criar filhos, como ser um homem, uma mulher de Deus, como ser um homem, uma mulher que agrada o coração de Deus. Tudo está revelado na palavra. E a palavra, na verdade, não é um livro, é uma pessoa que tem nome, Jesus Cristo, o verbo que se fez carne, habitou em nosso meio. Traga luz às minhas trevas, Senhor. Traga luz às minhas trevas. Traga luz. Acender a candeia é trazer luz aonde existe trevas, aonde existe falta de conhecimento. Sabe, nós estaremos em Israel em novembro, e eu profetizo que você vai para Israel. Diga, eu vou para Israel. Nós estamos muito animados para estar em novembro em Israel. Quero que o pastor Lael e a pastora estejam comigo em Israel. Venham comigo para Israel, novembro. Venham comigo.
Vai ser uma festa em Israel. Por que eu estou falando isso? Porque em Israel existe a graça, o perfume de Deus, o favor de Deus. Eu creio de todo o meu coração que nós estamos num tempo tão oportuno, tão profético, tão especial, para que Deus se manifeste. Eu tenho tido tanta experiência em Israel, tanta experiência. Quando o pastor Israel comentou o que aconteceu, porque ele não podia estar, ele estava tão abatido. Eu queria tanto que ele estivesse aqui, mas ele voltará e estará aqui com certeza, porque foi algo que nós vamos corrigir, e ele vai estar conosco. Mas Israel é uma cidade e um local, ou desculpa, um país, que eu tenho tido tanta experiência. Em cada lugar específico, eu amo estar ali. Mas um dos locais que eu amo estar em Israel, que tem uma vista panorâmica tremenda, é o Monte Carmelo. Tremendo ali. Sempre fazemos ato profético, e ali existe o Vale de Meguido, o Vale do Armagedon, onde vai se travar a última batalha. Naquele local, debaixo de um momento de oração, várias horas de oração ali, levantamos um altar. Eu tive uma visão. Escrevemos um livro em uma escola, Venha ao Teu Reino. Claramente eu tive uma visão. E nesta visão, Deus começou a falar muito comigo. Eu mergulhei o meu coração. Jesus disse assim aos discípulos: Satanás é o príncipe das trevas. Trevas, no grego, não é escuridão, é ignorância. O inferno vai administrar, vai tentar roubar valores em nossas vidas, quando nós não temos a revelação da palavra. Nos tornamos ignorantes acerca disso. E eu me deparo com tantas pessoas que não se posicionam da maneira certa. Por quê? Porque não tem a revelação, não tem o conhecimento da palavra. A palavra é fundamental e essencial. Por isso Jesus disse: eu sou a luz. E a palavra luz no grego significa conhecimento. Conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Quem nos liberta da mentira? A verdade. E como o inferno trabalha? Com a sofisma, com a mentira. Sabe, quando nós ministramos cura, a primeira coisa que eu pergunto às pessoas: qual é a revelação que você tem no teu espírito sobre cura divina? E eu fico assustado, porque a maioria não tem revelação. A palavra não está viva em seu coração. Acender a candeia é trazer a revelação da palavra em áreas que precisam ser recuperadas, restituídas. Eu me lembro quando eu me converti e o diabo começou a cochear no meu ouvido que eu não tinha salvação pela minha vida no passado. Eu peguei todos os versículos que falavam sobre salvação, encheu meu coração de fé, e eu nunca mais tive dúvidas sobre isso, porque é a palavra. Orar a palavra, liberar a palavra. Está escrito, está escrito. A palavra do Senhor diz sobre cura, que eu vou falar agora, porque eu amo isto. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor, Ele ouviu o meu clamor e enviou a sua palavra. Enviou a sua palavra. Então quem cura é a palavra, quem restitui é a palavra, quem dá voz de comando é a palavra, quem dá direção é a palavra, porque a palavra é uma pessoa. Cristo em nós, acender a candeia. Pai, traga a revelação no meu casamento que não está funcionando, que precisa funcionar. Aonde está o erro? Aonde o inferno está entrando para saquear valores? No meu relacionamento, no meu posicionamento, na maneira que eu trato a minha esposa,
na maneira que eu trato o meu marido, com os meus filhos, com as minhas finanças, com a minha saúde. Eu me lembro que quando nós enfrentamos 3 meses o Samuel no UTI, entubado, todos os dias nós confessamos a palavra, toda manhã, toda tarde, toda noite, confessando a palavra, acender a candeia, porque acendendo a candeia, a revelação da palavra fará uma faxina na tua vida. O terceiro princípio, a mulher que perdeu a moeda, ela costura a carteira, ela acende a candeia para procurar a moeda e faz uma faxina. Ela varre a casa, faxina. Quem gosta de fazer faxina aqui? Não é fácil. Quando estou em casa, minha esposa me chama para ajudá-la. Não é fácil não, fazer faxina. Se deixar uma sujeira ou qualquer coisinha, ela já vai em cima, porque ela gosta bem limpinho. Não dá para colocar debaixo do tapete. O tapete tem que ser tirado. E tudo que envolve faxina é complicado, mas é necessário. O lixo tem que ser tirado. O lixo tem que ser tirado, para que valores sejam preservados e o inferno não venha tirar aquilo que é direito nosso. A alegria no Espírito Santo, ser livre no Espírito Santo. E somente a revelação da palavra faz com que você faça uma faxina perfeita, gloriosa. Por isso Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, ele disse que somos transformados de glória em glória, de revelação a revelação, de revelação a revelação. Todos os dias uma revelação vai transformar você, dia após dia, uma transformação contínua, constante. Por isso Deus acrescentava o maná a Israel, uma porção diária. Era uma porção diária, mas contínua, para que o povo pudesse ser transformado, dia após dia. O caminho do justo, diz a palavra, é como a luz da aurora. Leva-se 12 horas para ser um dia perfeito. Que horário você está? Que horário você está? Quanto mais você se aproxima do meio-dia, é porque mais revelação de glória, que tem transformado a tua vida. E eu disse ontem, vou falar agora a vocês, eu estava na Coreia ministrando, e eu conheci o pastor David Show. Orei com ele 55 minutos, uma igreja, naquela época, 750 mil membros, sangue saía da sua narina. Eu fiquei encantado com aquele ministério, encantado. Ele pregava simultaneamente para 750 mil pessoas, eu estou falando em 1996, tremendo isso. Tremendo, pela televisão, simultaneamente. Cada culto na igreja dele, 25 mil pessoas. 1 hora saía 25 mil pessoas, 15 minutos de intervalo, entrava 25 mil pessoas. Era impressionante, impressionante. E eu fiz uma pergunta para ele: qual é o segredo? Ele olhou para mim e disse assim: talvez eu me arrependa mais do que você. Como você vai se arrepender de uma maneira tão profunda? Através da revelação da palavra. É a palavra que nos aperfeiçoa, que molda o nosso caráter, transforma a nossa maneira de pensar, renovando o nosso entendimento para conhecer a vontade perfeita, boa e agradável de Deus. E quarto, para encerrar, para orar por vocês, o quarto princípio que eu acho fundamental: persistência. A mulher foi persistente, porque ela tinha perdido a moeda. Ela não culpou o marido, ela não culpou o pastor, ela não culpou a equipe de louvor, ela não culpou qualquer pessoa que envolve a sua vida.
ela culpou ela mesma. Eu perdi a moeda. Serei eu que vou achar a moeda. Ei, não jogue a culpa em terceiros. Assuma a sua responsabilidade. Assuma as suas responsabilidades. Se você pecou, peça perdão. Se você pecou contra a sua esposa, contra seu marido, peça perdão. Se você pecou contra seus filhos, seus pais, peça perdão. Se você pecou contra Deus, peça perdão. Tira isso do teu coração. Muda de rumo. Arrependimento é mudar a rota. Por quê? Porque você precisa se posicionar. Fui eu que perdi a moeda, serei eu que vou achá-la. Custe o que custar, é princípio. É aquilo que Deus acrescentou na minha vida, para que haja alegria. E a Bíblia diz que essa mulher persistentemente, e essa palavra persistentemente, queridos, é muito importante. Jesus disse para que possamos orar sem cessar, constante. A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo 4, de uma mulher chamada Sunanita, não falo o nome, mas ela abençoou o profeta, e havia uma necessidade, porque ela era velha, melhor, seu marido era velho, e eles não tinham filhos, e Deus acrescentou um filho quando ela honrou. O pastor disse, princípio de honra, ela honrou o profeta, mas mais do que o profeta, ela honrou a palavra. Ela honrou a palavra. Honrou a palavra. Porque o profeta carregava a palavra de Deus. Ela não honrou um homem, ela honrou a palavra, fazendo um quarto acima, honrando a palavra. O que aconteceu? Automaticamente um milagre aconteceu. Ela gera uma criança. A alegria. Mas de repente o inferno se levanta para saquear aquela criança. E a Bíblia diz que ela foi persistente, perseverante, até que o milagre acontecesse. Porque quando o profeta disse, Geazi, o que nós vamos fazer por ela? Ela disse, eu não preciso de nada. Mas o profeta disse, daqui a um ano você vai abraçar uma criança. Ela disse, não minta o teu filho, não minta a tua serva, porque isso estava em suas entranhas. E foi o que aconteceu. Mas quando ela perdeu, porque o inferno se levantou para saquear aquele valor que gerava alegria, ela foi atrás do profeta. O profeta jogou a autoridade para o Geazi. Ela disse, de jeito nenhum, eu vou ficar aqui enquanto o Senhor não me abençoar. Eu quero a bênção. É o meu direito. É o meu direito. E quando acontece o milagre e a mulher vê o filho ressuscitado, o profeta disse, mulher, aqui está a tua perseverança. Aqui está a tua perseverança, mulher. Ser persistente na oração. Ser persistente diante de Deus. Bater o trono da graça, na porta da graça, é meu direito, está escrito, está escrito, está escrito. Deus se alegra com isso. Porque Ele mesmo definiu esse princípio para recuperar valores, para que haja alegria, sermos persistentes e perseverantes. E quando a mulher, costura na carteira, indo atrás da moeda perdida, acende a candeia, tem a revelação, faz a faxina necessária, é persistente, agora encontra a moeda. E ao encontrá-la, chama todos os amigos e vizinhos, disse, amigos, vizinhos, venham comigo, se alegrem comigo, porque eu achei a moeda que eu tinha perdido.